Este é o programa Justiça do Trabalho em Foco, um programa desenvolvido pela Diretoria de Comunicação Social do TRT de Mato Grosso, levando até você assuntos de interesse geral envolvendo a Justiça do Trabalho. O nosso convidado de hoje é o juiz do trabalho Ivan Tessaro. Ele é juiz titular da Vara do Trabalho de Colíder. Dr. Ivan é formado em Direito pela UFMT, pela nossa universidade, e especialista em Direito Civil e Direito do Trabalho. Ele é juiz desde o ano 2000. O nosso assunto hoje é jornada de trabalho. Aparentemente um assunto técnico que nós vamos tentar detalhar e esclarecer. Dr. Ivan, satisfação tê-lo conosco. Vamos enfocar historicamente o controle de jornada. Quando e por que passou a ser controlada a jornada de trabalho? Qual é a importância disso? A jornada de trabalho ou o estabelecimento de métodos de controle quanto a ela, ou de limitação do número de horas, ele remonta à própria história do capitalismo. Durante muitos séculos, até milênios, a mão de obra era escrava ou servil durante o período de escravidão e durante a Idade Média. Com o capitalismo surgiu a mão de obra livre, mas a mão de obra assalariada, mas sem qualquer limitação por parte do Estado, ficava tudo deixado na mão da lei da oferta e da procura. Então, o patrão combinava com o empregado combinava com o empregado de acordo com a conveniência de cada um. Como tinha um número muito maior de trabalhadores disponíveis a prestar serviço e precisando trabalhar para sobreviver do que postos de trabalho, começou a surgir grandes distorções e jornadas de trabalho extremamente longas, inclusive para crianças, para adolescentes, para mulheres, sem qualquer limitação. E isso gerou distorções tão absurdas que o Estado, num primeiro momento completamente liberal, ele percebeu a necessidade de começar a intervir através de regulamentação. Isso nos leva os primeiros 50 anos do século XVII. E a partir daí, em vários países da Europa, cada um foi, a seu tempo, editando lei com a finalidade de criar limites ao número de horas trabalhadas. Antes de haver limite, a jornada chegava a 15, 16, 18 Exatamente. horas por dia. 15, 16, 18 horas, sem intervalo, com intervalos muito curtos para descanso, para alimentação, só estritamente necessário. Inclusive, os livros de história relatam situações em que até o afastamento das atividades para necessidades fisiológicas ele era alvo de controles rígidos e muitas vezes ensejava até penalidades ao empregado que necessitasse ir mais vezes ao banheiro. E, sim, situações completamente absurdas que na nossa concepção de hoje não são de maneira nenhuma aceitas e que atualmente conta com uma regulamentação muito mais ampla. Uma pré-história do capitalismo. Exatamente, assim, né? Exatamente. E essa jornada que passou a ser marcada no começo foi 10, 11 horas, passou até a norma. Isso, até 12 horas, alguns países, Inglaterra, França, Alemanha, Áustria, Suíça, cada qual no seu tempo criando normas pontuais, não eram normas gerais, é bom que se registre isso. Esses países não editaram normas para todos os trabalhadores, mas apenas para alguns segmentos comerciários, industriários e do gênero. E à medida que o tempo foi passando, é que se notou realmente a necessidade de estender para todos os trabalhadores, até porque a necessidade de preservação da rigidez física, os aspectos biológicos que têm que ser preservados por parte do trabalhador, essa finalidade, esse lado biológico do ser humano, dele ser preservado, é que motivou a edição dessas normas, né? E cada vez a gente nota que foi diminuindo a jornada. Hoje, no caso do Brasil, em média, a jornada chamada é de 8 horas. A jornada padrão, que é a que se aplica à imensa maioria dos trabalhadores, é aquela que a Constituição Federal define no artigo 7º, que é de 8 horas por dia,
limitada a 44 por semana. Então, e alguns países já têm horários menores, jornadas menores. Alguns países, sim, alguns países da Europa contam com jornadas menores, mas as diferenças não são muito significativas existentes entre a jornada padrão do Brasil hoje e aquela que a gente verifica em alguns outros países. De né? outra parte, tem outros com jornadas maiores sim, também, né? Sim, existem exemplos de países, especialmente os países da Ásia, que ainda têm um grande caminho para avançar em termos de legislação trabalhista, de um modo geral, inclusive na jornada de trabalho, que talvez seja o primeiro passo, é o início das grandes discussões por parte dos trabalhadores. Quando eles não têm qualquer regulamentação, as duas grandes bandeiras que se levantam são exatamente limitação do número de horas e a garantia de um salário mínimo. São esses dois pontos que sempre são discutidos com mais veemência. Nós vamos entrar nos detalhes da jornada de trabalho no próximo bloco. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos logo. A busca contínua pela melhoria no atendimento e pela rapidez na solução dos processos faz da Justiça do Trabalho a justiça mais eficiente em Mato Grosso. A ouvidoria do TRT exerce papel fundamental nesse processo constante de aperfeiçoamento, pois é mais um canal de comunicação que o Tribunal Regional do Trabalho coloca à sua disposição. Através da ouvidoria, nosso usuário, que é você, cidadão, pode fazer sua reclamação, elogios, dar sugestões e assim contribuir para a melhoria dos serviços. Você pode entrar em contato com a ouvidoria de várias maneiras, via e-mail, através do nosso site, por telefone, depositando os formulários preenchidos nas urnas ou pessoalmente com um de nossos atendentes. Nós da ouvidoria aguardamos você no Fórum Trabalhista de Cuiabá. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho em Foco. Hoje estamos entrevistando o juiz do trabalho, Ivan Tessaro, que é juiz titular da Vara do Trabalho de Colíder. Doutor Ivan, vamos começar pelo deslocamento do trabalhador de sua casa até o local de trabalho. Como é feita essa contagem? Em que situações esse tempo de deslocamento é contado como jornada de trabalho? Bom, com relação a esse tema, primeiro vamos estabelecer a regra geral, é de que não conta como horário de trabalho. Aquele tempo não é considerado como período em que o trabalhador está à disposição do empregador, logo não pode ser computado no seu horário de trabalho, não tem que se falar em jornada extraordinária, em horas extras, se considerados o período em que ele ficou na empresa, mais o período de deslocamento, exceder aquele limite que eu me referi anteriormente, que é de 8 horas por dia e 44 por semana. O que a lei estabelece é algumas situações excepcionais em que o empregado tem direito a receber aquele período como parte do seu efetivo horário de trabalho, que são naquelas situações em que a empresa, e é bom que se diga isso, a empresa está em local de difícil acesso. E o que se entende por local de difícil acesso? Aquele que não tenha disponível transporte público regular. Então, se o empregado, para chegar até nessa empresa, ele necessite de um meio de transporte que não é público e ainda com uma segunda condicionante, que é esse transporte seja fornecido pela própria empresa, aí nessa situação ele vai ter o tempo de deslocamento como parte da sua jornada. Então, a empresa tem que estar em local de difícil acesso e ela ainda tem que fornecer ao empregado a condução. Isso, o tempo conta, tanto a ida como a volta. Tanto a ida quanto a volta. Ah, perfeito. E como funciona, doutor Ivan, a questão das jornadas que não são controladas, que é difícil controlar, como no caso do capataz de fazenda, que o proprietário fica na cidade e o capataz fica sozinho na fazenda. Como controlar essa jornada? Como contabilizar isso? A CLT tem uma norma específica para esse tipo de situação, que são os trabalhadores que prestam serviços sem estar sujeitos a controle de horário.
nesse tipo de situação, especificamente do capataz da fazenda, porque lá dentro da fazenda ele faz às vezes do empregador, ou seja, não tem ninguém para controlar o horário que ele trabalha, então não tem ninguém para definir quantas horas ele realmente estava trabalhando e quantas ele estava descansando, por exemplo. Então, a lei diz que numa situação como essa, ele não é alcançado pelas normas trabalhistas que tratam da duração do trabalho de um modo geral. Não, jornada de trabalho, intervalos, descanso semanal, horário noturno, nenhuma dessas normas trabalhistas se aplicam a ele. Mas, para que isso realmente ocorra, ele tem que ter um padrão salarial diferenciado em relação aos demais trabalhadores do ambiente onde ele está prestando serviço. Ele vai ter uma comissão... Tecnicamente, comissão não é a nomenclatura que nós podemos utilizar. Seria uma gratificação de função para equacionar essa situação dele não ter direito à jornada de trabalho, às horas extraordinárias. E no caso do motorista de caminhão, ano passado teve uma decisão liminar em Rondonópolis, tentando limitar a jornada de trabalho do caminhoneiro, que também ela escapa ao controle e, em geral, há uma denúncia de que os motoristas de caminhão fazem jornadas muito extensas, colocando em risco não só a sua vida, como os demais usuários da rodovia. Como que o senhor vê essa questão do motorista? Essa é uma situação também que se assemelha do capataz da fazenda, que assim como o capataz da fazenda, na qual o proprietário não reside ali próximo e não tem condições de fiscalizar o horário de trabalho dele, também o caminhoneiro interestadual que faz fretes para diversos locais e constantemente alternando o ponto onde ele se encontra, também ele não tem condições de ser fiscalizado pelo empregador. Então, para ele também existe essa grande dificuldade em se aplicar as normas relativas à duração do trabalho. Então, como regra, também ele não tem direito a nenhuma das normas, não se aplica a ele nenhuma das normas relativas à duração do trabalho. Com relação àquela liminar do Dr. Ângelo Sestari, do ano passado, que gerou polêmica, inclusive o sindicato dos proprietários das empresas de transporte questionavam a determinação dele de estabelecer a notação de horário que ele efetivamente cumpria. Na realidade, não havia motivo nenhum para esse espanto todo, porque ele nada mais fez do que determinar que se cumprisse a lei. A CLT, embora ela estabeleça essa situação específica para o trabalhador externo, que ele não tem direito às normas, à aplicação das normas trabalhistas, mas ela, em contrapartida, também tem uma norma específica que diz que eles têm que ter uma anotação do horário de início e término da prestação de serviço. E está na lei, então o Dr. Ângelo não fez nada excepcional, não havia razão nenhuma para aquele alvoroço todo que aconteceu. Com relação especificamente à situação deles para receber as verbas trabalhistas inerentes à duração do trabalho, nós temos notado um certo avanço por parte da jurisprudência, que caminha cada vez mais no sentido de tentar criar mecanismos para que eles tenham acesso a essas normas. Porque o que a lei diz é que se ele não tem fiscalização, ele não tem direito à aplicação das normas trabalhistas. Mas nós sabemos que hoje em dia os caminhões mais modernos, eles são amplamente fiscalizados. Nós temos os chamados sistema auto-track, que é o controle via satélite, onde o empregador, o proprietário do caminhão consegue detectar de uma forma muito exata cada período, a velocidade que o caminhão está empreendendo, o trajeto que ele fez. Se ele saiu do trajeto, ele já tem condições, inclusive, de, através de uma tecla de computador, desligar o caminhão e bloquear o funcionamento dele. Então tem efetivamente controle. E nesse tipo de situação ele tem amplo controle sobre a atividade exercida pelo motorista. E caminhamos, ainda que de um modo incipiente, mas caminhamos no sentido de
começar a reconhecer o direito à aplicação das normas de duração do trabalho para esse tipo de motorista que presta serviço nesse tipo de situação. Ok. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos para o nosso último bloco. Olá! Hoje vamos falar sobre o assunto demissão. Quais são os procedimentos na demissão de funcionários? O desligamento de um empregado se dará através de uma comunicação formal, onde constará data do desligamento, aviso prévio e data para o acerto de contas. O empregado tem os seguintes direitos garantidos pela consolidação das leis trabalhistas: aviso prévio, saldo de salários, férias integrais, férias proporcionais e multa rescisória. É exigido o exame médico demissional, baixa na carteira de trabalho e previdência social, registro demissional nas fichas de registro do empregado e ainda a homologação da rescisão. Se você estiver com dúvidas, informe-se melhor com seu contabilista. Consulte a unidade do Ministério do Trabalho e Emprego mais próxima ou ainda o sindicato patronal. Nos próximos programas, abordaremos outras questões trabalhistas de seu interesse. Até lá! Estamos de volta com o nosso programa Justiça do Trabalho em Foco. Estamos conversando hoje com o juiz do trabalho, Dr. Ivan Tessaro, que é juiz na vara de Colíder. Doutor Ivan, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da empregada doméstica. Como é que é feito o controle da jornada da doméstica? Como pode ser feito este controle? Na realidade, a situação da doméstica, ela refoge completamente a todos os demais trabalhadores, porque a regra geral é que todos os trabalhadores têm direito a uma limitação ao número de horas trabalhadas, e o que exceder aquele limite tem que ser tratado como jornada extraordinária, sujeito inclusive ao pagamento de um adicional. Com relação à doméstica, os direitos que são estendidos a ela não contemplam qualquer tratamento em relação à duração do trabalho. Então, a ela não é assegurado a limitação ao número de horas. Logo, ela não tem direito a horas extras, não tem direito a adicional noturno, não tem direito a intervalo, indenização pela não concessão de intervalo entre a jornada. Então ela na verdade tem uma tarefa a cumprir. Isso, ela na verdade, eu acho que é um dos campos onde o direito do trabalho precisa avançar, que eles ainda, os domésticos, são tratados como uma subclasse de trabalhadores quando é feita uma comparação com todos os demais. E o trabalhador rural? Quais as diferenças que existem entre o trabalhador rural e o trabalhador urbano? Em essência, com relação ao tempo de trabalho, nenhuma. Tanto os urbanos quanto os rurais, eles têm direito de trabalhar 8 horas por dia, 44 por semana, é a regra geral. Diferenças que nós vamos notar com relação ao horário noturno, que o que se considera horário noturno para os urbanos, que é das 22 às 5 horas da manhã, para os rurícolas é um pouco diferente. Para o trabalhador rural que atua na lavoura, é das 21 horas até as 5. Para o trabalhador rural que atua na pecuária, é das 20 horas até as 4, que é considerado horário noturno. Para o trabalhador urbano, a hora noturna ela é reduzida, ela é uma hora fictícia, ela não segue a hora do relógio, porque ela é computada com 52 minutos e 30 segundos. Logo, no período entre 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, para efeitos legais, o trabalhador prestou serviço durante 8 horas em horário noturno, quando na realidade, pelo tempo do relógio, são apenas 7. O trabalhador rural não tem isso, é a hora normal, de acordo com o tempo mesmo. Mas tem uma pequena diferença, o adicional noturno do rurícola é de 25%, enquanto do urbano é de 20%. Então, essas seriam as diferenças essenciais no que diz respeito ao horário noturno.
Uma outra diferença interessante que existe em relação aos trabalhadores rurais e os urbanos diz respeito ao intervalo para descanso e alimentação, que a lei do trabalhador rural diz que tem que seguir os usos e costumes da região, ao passo que para o trabalhador urbano não, a lei diz que aqueles que estão sujeitos a uma jornada superior a 6 horas, eles têm direito a um intervalo para descanso e alimentação de no mínimo 1 hora e no máximo 2. E esses trabalhadores que operam com jornadas diferenciadas, como 12 por 36, como que é feito isso? Esses são os chamados sistemas de compensação de jornada. A Constituição Federal ela permite o estabelecimento do regime de compensação, de modo que o trabalhador trabalhe num número de horas maior durante um dia e compense aquelas horas num outro dia sem que ele tenha direito a receber horas extraordinárias. Então, esses trabalhadores que prestam serviço no regime 12 por 36, eles estão sujeitos a esse tipo de tratamento. É importante ressaltar que não basta mero acordo verbal entre patrão e empregado para validar esse tipo de composição de jornada. É fundamental que tenha pelo menos um acordo escrito entre patrão e empregado. E melhor ainda se isso for definido através de uma norma coletiva, onde o sindicato dos trabalhadores daquela categoria participou da negociação e definiu aquilo como uma norma a ser aplicada para toda a categoria. Existindo isso, não vai se discutir a validade desse tipo de norma. Se for apenas acordo individual, ainda assim tem margem para se discutir, porque a lei não é muito clara a respeito desse aspecto. Doutor Ivan, para fazer um resumo de todas essas questões de jornada, o senhor atuando como juiz do trabalho aqui no estado de Mato Grosso, qual a situação mais corriqueira que há de discussão a respeito de jornada de trabalho? O mais comum ainda são as velhas e conhecidas horas extras, né? A gente detecta isso com uma frequência muito grande ainda nos processos, discussões exatamente sobre esse tema. O trabalhador foi contratado para prestar serviço durante 8 horas, mas na realidade trabalhou 9, 10, 11, quando não mais até do que isso. E pela lei ele tem direito a receber o excedente à 8ª como hora extra e seu respectivo adicional. Doutor Ivan, nosso tempo terminou, mas essa aula nossa deve continuar outro dia, porque esse assunto, a gente sabe, é muito extenso e a gente vai convidá-lo outras vezes para falarmos ainda sobre jornada de trabalho. Nós também queremos agradecer a você que nos dá o prazer da sua audiência. Você pode fazer perguntas ou sugestões através do endereço eletrônico que nós temos aí no seu vídeo. Estamos aguardando o seu contato. Na próxima semana estaremos aqui falando sobre outro tema do assunto direito do trabalho. Até lá!